Olá, boa noite. Só tirar aqui só um pouquinho o volume. Estão todas me ouvindo bem? Então, gurias, estou muito feliz com essa oportunidade hoje de eh, contar a minha experiência aqui para vocês. Eu vi que tem uns nomezinhos aqui conhecidos, outras que eu ainda não conheço. Eh, por favor, me mandem uma apresentação de vocês, quem vocês são aqui pode ser pelos textos, pela caixinha, para eu conhecer um pouquinho vocês. Essa nossa aula também vai ficar gravada, porque algumas pessoas me avisaram que não conseguiriam participar nesse horário, então a gente vai disponibilizar o material gravado. E estou bem contente com essa oportunidade de nós estarmos juntas e eu poder contar um pouco da minha história. Quem me segue há algum tempo já sabe um pouco de mim, um pouco que eu conto nas redes. E hoje eu vou contar um pouco mais. Quem já fez minha aula, minhas mentorias também, já sabe essa história, mas para quem está chegando agora, para quem é esse primeiro contato, eu vou contar um pouquinho mais. Então. O meu sonho de empreender, eu acho que foi sempre desde de pequena. Eu nasci em Estrela, que é uma cidade que tem hoje, eu acho que 30 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha. Minha mãe é professora, meu pai é representante comercial. E eu sempre quis ter uma vida diferente. E para ter uma vida diferente, eu tinha que ter comportamentos diferentes, né? E nunca me identifiquei muito com as pessoas lá da minha cidade. E só um pouquinho, deixa eu só tirar aqui que tá com microfonia. E eu queria coisas diferentes. Deixa eu ver aqui, boa noite. Então, com 10 anos de idade, foi muito cedo. Eu decidi, uma amiga minha, no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, ela caiu de bicicleta e ela quebrou todo o rosto, fez múltiplas fraturas de rosto, no rosto. E aí, quando eu descobri que quem operou ela foi um cirurgião bucomaxilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Mesmo não querendo ser dentista, porque a especialidade de bucomaxilo é uma especialidade odontológica. Então, a primeira lição de hoje, nem começou a aula, eu já vou dar a primeira lição para vocês. Às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não se agrada tanto assim, que a gente não imagina como é que vai, não vai gostar tanto assim dessa jornada, da trajetória, mas no final é muito recompensante, recompensador. Então, o que eu vou entregar aqui hoje para vocês. Como eu saí dessa menina de 10 anos para uma profissional de sucesso, reconhecida, com uma carteira de clientes fiéis, recorrentes, que entendem o meu valor, que entendem o preço, né, e o valor dos procedimentos que eu entrego, da transformação que eu vou fazer na vida dessas pessoas. E clientes, pacientes satisfeitos é a primeira coisa para a gente ter essa tão sonhada liberdade financeira e o reconhecimento profissional. Porque de nada adianta nós termos esse reconhecimento financeiro se a gente não tiver o reconhecimento profissional. Porque é tão gostoso a gente virar referência, ser respeitada, ser indicada. E quem está começando deve estar pensando, nossa, mas como faz isso? E como é difícil? E para mim também foi difícil. Esse começo, eu acho que ele é muito difícil para todos nós, ainda mais quem não tem um pai, uma mãe, um padrinho que já esteja na profissão. Então, se vocês puderem também me falar as profissões de vocês, que também eu vou conseguir contextualizar mais, né? Acho que nem todo mundo que está aqui respondeu a nossa pesquisa. Então, eu espero que o nosso encontro de hoje possa ser um encontro que traga uma base para vocês, mais conhecimento, e, e no final eu vou abrir um espaço para gente conversar. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui. Aqui, vou compartilhar minha tela.
Então, eu vou começar aqui explanando com alguns resultados aqui da minha clínica. Se vocês olharem aqui no último quadradinho, eu tenho no meu sistema atual quase 8.000 pacientes registrados. E aí eu pensei muito se eu ia colocar esse quadrado ou não, fiquei super chateada. Falei com a Raquel, minha gerente. Ai, Raquel, cadê os nossos 15.000 pacientes que a gente mudou esse ano de sistema? E aí, isso na mentoria eu também vou explicar dessas minhas dificuldades e como a gente escolhe um sistema, porque o que a gente tem mais de valioso é a informação dos pacientes, né? Como nome, e-mail, telefone. E é através disso que a gente vai conseguir também fidelizar esses pacientes. Então, organização é um dos primeiros pilares que a gente precisa ter. Eu sei que é chato, ainda mais a gente que trabalha com saúde e estética. A gente não teve esse tipo de educação na graduação. E é muito difícil empreender, porque são muitos os braços que esse empreendedorismo ele exige. Então, a gente que muitas vezes se acha artista, se sente artista, e através das nossas mãos entregamos tantos sonhos para as pessoas, né? Tantas expectativas e tanta transformação, a gente tem que lidar com essas coisas mais administrativas, financeiras, de marketing. Eu sei que é complicado. Então, a segunda dica aqui da aula, anotem, é organização e com relação aos pacientes. Então, até a parte legal, né, a questão dos prontuários, também que a gente tem essas obrigações, mas também para a gente usar nos outros braços que a gente precisa, né, do marketing, da fidelização, do encantamento do paciente, data de aniversário, mas isso vai ser falado mais adiante. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, quem me segue aqui sabe que essa é minha filhinha Esther, é, eu sou mãe solo e através do meu trabalho eu sustento a minha filha, pago uma boa escola e eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por vários momentos da minha carreira e muitas dificuldades, se eu não tivesse superado essas dificuldades, eu não conseguiria proporcionar esse tipo de vida para ela. Aqui nessa foto está quando a gente foi buscar o meu carro, que era o meu carro dos sonhos, um Porsche. Então, eu já tinha outro, e aqui eu não estou falando para me exibir, eu estou falando para vocês que é possível sim, a gente se organizando e superando os obstáculos, a gente consegue. É, Nesse momento eu fui buscar esse carro, que eu esperei quase 2 anos para ele chegar no Brasil, porque, para quem não sabe, o Porsche ainda tem fila de espera, não bastasse ele ser um carro diferenciado, ele também tem essa questão da escassez. Então, aí, a nossa terceira ou quarta dica da aula, né, que também ninguém quer o que ninguém quer, né? Então, eles também usam essa estratégia da escassez, eles fazem a gente esperar, eles despertam desejo. Mas quando eu recebi esse carro, eu já tinha um outro Porsche. Então, gurias, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. E eu uso muito isso no meu trabalho, na minha vida, a questão da lei da atração, a questão da gente ser positivo. E com o meu trabalho eu também tenho a liberdade de poder viajar para onde eu quiser, quando eu quiser, eu tenho liberdade de fechar a minha agenda. Mas o que que eu procuro fazer? Eu associo muitas vezes essas minhas viagens com congressos. Então, eu sigo alguns perfis que eu fico sabendo onde é que vai ter congresso, e aí eu já faço meu roteirinho aí de viagens. E o que que eu percebo com isso? Que a nossa percepção de valor para os pacientes acaba ficando ainda mais agregado, maior. As pacientes entendem o que que a gente está sempre em busca do melhor, das últimas tecnologias. Por exemplo, em 2019, eu fui para Cartagena, fiz um congresso lá, o INCAS, e no INCAS eu conheci a câmera Quantificare, que é um software que faz imagens 3D e que a gente consegue fazer um antes e depois bem realístico e mostrar essa evolução para o paciente. Então, foi um dos meus grandes diferenciais, eu digo que foi um marco na minha carreira, adquirir essa tecnologia,
Mas o que que eu quero dizer com isso? Que vocês precisam adquirir tecnologias caras? Não, aí eu já estava num outro patamar da minha carreira. Mas eu quero dizer que a gente tem que estar ligada, tem que estar atualizada. E isso a gente pode estar através, seguindo pessoas referências no Instagram, a gente pode seguir jornais de publicações, né? O próprio networking. Então, um exemplo que eu tenho para dar para vocês esse ano, em março. Em janeiro, perdão, todo ano em janeiro eu vou para o Incas em Paris, sempre em Paris, de janeiro. E lá eu conheci os exossomos, eu não sei se alguém aqui já trabalha com exossomos, e na época não tinha Anvisa no Brasil. E aí em março eu fui para Mônaco, no Congresso, no Congresso de Mônaco, e lá também só se falava em exossomos. Então, eu já estava testando desde janeiro esses exossomos na minha pele, já estava criando casos com as pessoas da minha equipe para a gente montar antes e depois, montar essa autoridade, né? E aí a quinta dica da gente ir criando essa autoridade através do nosso uso, né? E compartilhando a nossa experiência e também a da nossa equipe. E aí, quando eu estava em viagem, os exossomos receberam a validação da Anvisa. E aí, então, eu fui uma das primeiras também, a primeira no Rio Grande do Sul a usar essa tecnologia, né? E hoje também ela já faz uma parte bem grande aqui dos procedimentos da clínica, tanto eu quanto as minhas biomédicas. É um material que a gente usa bastante, então tem que estar sempre atenta. E quem chega primeiro, nada num oceano azul e acaba virando referência. Então, aqui eu tô só um pouquinho, só um pouquinho. Então, vocês devem estar se perguntando como é que foi essa minha história, como é que eu aprendi tanto sobre marketing. Eu aprendi no sofrimento, né? Eu trabalhei 5 anos na área de marketing da Colgate, tá? Eu era propagandista, eu visitava os dentistas, e aí muitas vezes as pessoas perguntavam: Nossa, mas tu se formou em odontologia para trabalhar com marketing? O que que eu via? Eu via que eu gostava de coisas boas. E aí, para eu ter um salário adequado, eu via quantos meus colegas ganhavam. Eu pensava, não, não é isso que eu quero para minha vida. E também não queria atender convênios. Então, aí, mais uma dica. Nunca atendi convênios. Por quê? Porque eu acho que a gente já começa com um público diferente do que a gente quer. Nada contra quem atende convênios, mas a gente tem que ter a persona para quem a gente vai vender exatamente bem desenhada na cabeça, porque aí a gente já vai direto começar a construir essa nossa base de pacientes, de clientes, bem específico. Porque depois de fazer uma nova transição na carreira, complica mais, não é impossível, mas é mais complicado. Então, vai ficar um exercício para vocês. Já desenha o cliente ideal. Hoje, quando terminar nossa aula, eu quero que vocês desenhem o cliente ideal. Como é que seria esse paciente ideal? E imaginem na cabeça de vocês como é que seria a experiência, qual seria a profissão, a idade, porque aí vocês vão trabalhar muito mais direcionado e vocês vão ver que esses pacientes vão começar a aparecer para vocês. Mas então, fui na questão do marketing, que eu aprendi muito na Colgate, na questão da Colgate. Mas também já fiz muitas outras coisas na minha vida. E eu acho que tudo vai dando esse fechamento. Tem certas coisas que a gente não entende, mas que depois lá no final vai fazer sentido. E isso a gente vai se conectando com as pessoas que têm a ver com a gente, né? A gente vai, além de ter esses pacientes, qualificados, a gente também vai achando parceiros, né? Fazendo esse networking bem qualificado e também pessoas da equipe que entendam os teus valores e os valores da empresa que tu quer criar. Então, isso é muito importante. Muito mais do que ter pessoas habilidosas na equipe, a gente precisa ter pessoas que são confiáveis e pessoas com valores, porque as habilidades a gente consegue treinar, agora o caráter não. Então, essa aula aqui, deixa eu compartilhar com vocês de novo. Opa, perdi. Então, nessa aula aqui que eu preparei, é um assunto que a gente poderia ficar aqui, ó, dias conversando. Eu adoro essa troca,
Hoje, no caso, estou só falando muito, mas toda vez que eu falo com vocês, eu vou tendo outros insights. Estou aqui até anotando coisas que eu vou incluir nas aulas, para a gente não entrar, não se aprofundar tanto. E aí, hoje eu vou falar sobre os quatro principais pilares que me ajudaram, né? Esses valores que são os meus principais diferenciais. Uma coisa que eu não contei para vocês é que eu também fiz residência em saúde pública. E na saúde pública, a gente acaba conhecendo os pilares do SUS. E um deles é a escuta, né? E a humanização. Então, isso parece assim, então, um termo de falar, mas não. Então, na minha clínica particular, que hoje eu atendo pacientes de high ticket, pessoas que me valorizam, né, e que investem bastante no seu rosto, nos seus tratamentos faciais, corporais. Por que que aconteceu isso? O primeiro deles, encantamento. E aí, a gente tem que entender que pessoas compram de pessoas. Então, a gente tem que ouvir. Quando as pessoas me procuram na clínica, o que que eu entendo que nunca é um botox, nunca é uma lipo de papada. Elas procuram a gente para resolver as dores delas, para resolver problemas. Então, a gente precisa encantar. E encantar não é uma questão de falsidade, não, é genuinamente. Eu acho que se vocês não gostam de trabalhar com pessoas, de ouvir, de se colocar no lugar de servir, eu sirvo as minhas pacientes. Vocês estão na profissão errada, né? Então, a primeira coisa é essa aproximação, esse encantamento. E o encantamento, ele passa por vários outros detalhes, outras experiências. Então, eu acho que a gente tem que, assim, explorar ao máximo dentro das nossas possibilidades. Nem sempre. Hoje eu tenho uma clínica, que ela tem um papel de parede versátil, ela tem taças versátil, mas nem sempre foi assim. Eu comecei com um consultório, é, dividido com um colega, e, e eu não tinha paciente suficiente, eu fazia coworking. Então, além de eu dividir as despesas com esse meu colega, eu sublocava essa minha sala para conseguir pagar as contas, condomínios, contas fixas, né? Água, luz. E eu lembro que quando eu construí era um consultório, não posso nem chamar de clínica, era um consultório. Eu não tinha dinheiro para mesa. E o que que eu fiz? Isso eu contei até no meu Instagram. Eu peguei a mesa da minha sala de jantar, mandei cortar o tampo, deixei ele mais curtinho e fiquei sem mesa em casa, mas a minha clínica tinha. Então, eu sempre dei o melhor para os meus pacientes. Antes da gente investir só na gente, por exemplo, em bens materiais, que é super legal, a gente poder viajar, a gente poder comprar o carro que quiser, né? Mas a gente também tem que pegar e investir no nosso negócio. E isso eu aprendi com meu pai. Para a gente ganhar, a gente tem que gastar. E o gastar, no caso, é o investimento. Então, eu sempre investi muito em mim, nos meus cursos e muito também na experiência dos meus pacientes. E antes, por exemplo, de ter um copo Versace, eu tinha um copo de plástico. Ele era um copo de plástico, mas ele era douradinho. Depois eu fui para um copo já bico de jaca, né? E foi indo, a gente foi evoluindo nisso. Então, dentro da minha realidade, que era da época, eu sempre dei o meu melhor. Então, a gente não pode se comparar com os outros, com alguém que já é formado há 10, 20 anos, alguém que já tem outros acessos. Porque seria muito cruel com a gente. Então, a gente tem que comparar, bom, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer, o que que eu vou dar o melhor. E o tão bonito disso tudo é que os pacientes, eles vão crescendo com a gente. Eu tenho pacientes de 15 anos atrás, que elas continuam comigo. Então, isso é fidelizar, isso é encantar. E aí, o paciente, ele está sempre nos observando. Tudo que a gente faz, ou também não faz, conta positivamente ou negativamente. Tem o doutor Bruno, que faz parte do meu jurídico, e aí hoje, atualmente, já há alguns anos eu tenho jurídico preventivo, e não é porque eu tenho processos, é justamente o quê? Mais uma segurança para os pacientes,
né? Para a gente saber que a gente respeita a literatura, a ciência atual, a biossegurança. Então, o contrato jurídico, ele vai ser bom tanto para a gente profissional quanto para o paciente, é uma segurança. Mas o que que o doutor Bruno me diz? Ele me diz que a gente chega numa fase da vida que a gente não tem que ver o quanto a gente ganha, mas sim o quanto a gente perde. Então, esses questionamentos também são importantes a gente fazer, para que a gente crie essa base de clientes fiéis. E aí eu brinco que eu não tenho pacientes, eu tenho fãs. E isso não é por acaso, eu me esforço muito para isso. Esses dias, se vocês viram, eu botei até no Instagram uma questão de uma avaliação, eu levo isso muito a sério, né? Então, eu quero que a paciente, ela fique fiel, que ela goste, porque não existe melhor maneira de captar pacientes do que ter pacientes felizes. A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Então, essa frase, assim, ó, cola, atua aqui no pulso para vocês lembrarem. E eu sei que às vezes vem pacientes provalecidos, pacientes, e principalmente quando a gente está começando, quando a gente não sabe, não tem uma autoridade, não sabe se portar, não sabe dar um basta, um certo distanciamento, muitas vezes os pacientes, eles se prevalecem disso. Então, também é importante a gente saber se posicionar como profissional, ouvir, mas também, assim, não dizendo, não aceitando tudo para se livrar, né? É importante a gente ter essa barreira e essa firmeza. E para isso, o que que a gente tem que estar? Preparado. Né? E ser preparado não acontece do dia para a noite. A gente precisa investir, a gente precisa estudar. E aí, eu li alguns livros de marketing, né, e sobre encantamento, e um deles foi o livro da Disney, né, já fiz essa mentoria da Disney também. Então, que todos os funcionários da Disney, por exemplo, eles têm que saber fazer tudo na empresa. E eles têm que transmitir esses valores da empresa, gerando fidelidade, né? E a gente chama de love brands. Por exemplo, por que que determinadas marcas, elas demonstram para a gente esse desejo, né? Elas fazem a gente ficar com essa fixação, com essa admiração. Por exemplo, agora nem tá mais tão em alto, mas a moda da logomania, né? E muito na harmonização a gente vê isso, as pessoas que ostentam, né, a certas marcas para mostrar o quê? Mostrar status, encantamento, opa, venci na vida, né? Se bem que hoje tá na moda o quiet luxury, tu não mostrar que tu tem. Mas é isso que essas marcas, essas grandes marcas fazem, né? Elas criam esse desejo e essa fixação, que no fim os clientes não são nem mais clientes, eles são fãs e eles acabam fazendo propaganda pra gente. É, outro pilar do encantamento é essa consistência, são as mensagens padronizadas, claras, objetivas, uma equipe bem treinada, uma documentação atualizada, essa explicação, dos tratamentos e também dos riscos, das intercorrências, e sempre ser ético. Então, no momento, de fazer a assinatura de contrato e também da autorização do termo de consentimento, às vezes o paciente fica preocupado. Ah, mas eu tenho risco de. Sim, tem risco. Eu ainda peço. E eu te dizendo tudo isso, essa limitação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem que vocês já devem ter passado por isso. Paciente que vem com ruga estática. E aí ele imagina que vai ficar sem ruga nenhuma, né? Então, a gente tem que orientar que o Botox ele é para rugas dinâmicas. Ele pode, inclusive, a gente já tem estudos que ele mostra que essas rugas dinâmicas, elas podem, inclusive, diminuir com o tempo, mas as rugas estáticas podem diminuir com os Botox. Mas é importante que a gente alinhe a expectativa. Então, eu gosto muito de fazer o quê? Pedir para o paciente, deixa eu pegar aqui um papelzinho para vocês. Isso vocês podem usar nas consultas de vocês. Quando o paciente tem ruga estática, o que que eu faço? Eu pego um papel, marco e digo, ó, o Botox ele vai fazer aqui, ele vai dar essa esticada, ele vai melhorar, esse vai ser, mas aquele vinco, aquela cicatriz, ela sempre vai tá ali. Então, a gente tem outros tratamentos complementares para a gente ter esse resultado tão esperado, né? E aí, terminando, eu pergunto, bom, eu te contando tudo isso, tu ainda quer ser minha paciente? Então, eu acho que por isso, um dos segredos
de eu ter ficado mais experiente, não vou dizer mais velho, é que a gente vai aprendendo a triar esses pacientes e também se colocando em menos situações de risco, né? E com isso essa organização, essa consistência, ela ajuda. Outra questão é a questão da humanização. A gente tem que entender que por trás daquele botox, de não querer ter uma marca, tem toda uma história, tem uma pessoa, tem uma mulher que foi trocada por uma outra mulher mais nova, tem uma pessoa que ficou cuidando de uma mãe doente, né, que perdeu um ente querido. Então a gente tem que entender isso para ter essa empatia, para se colocar no lugar do outro. E num desses livros de marketing que eu li, que quanto mais a marca for imperfeitamente perfeita, mais humana e eficaz ela será. Então, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, eu pensava, eu tenho que estar sempre linda, eu tenho que estar sempre com a minha unha feita, eu tenho que estar maquiada. E, gente, não é. Na verdade, o que conecta com pessoas, e pelo menos com o meu público, é eu fazer mostrar essa coisa meio zoada. Acabei de postar, por exemplo, que eu tô aqui entrando na mentoria e a criança tá lá, uma amiga minha, a criança é minha filha, né? Tá lá, e é isso, né? É a vida real. Então, o perfeito, ele nunca vai existir, e o feito é melhor que o perfeito. Então, da gente também tem empatia, né? O caminho do sucesso, ele nunca é isolado. Ele é uma soma de atitudes, de fatores, de situações, mas ele é muito solitário. Então, é uma antítese aí que a gente tem que ficar se equilibrando, né? De saber como confiar para chegar onde a gente quer, mas também ter essa empatia para poder liberar e para performar. A questão do relacionamento também, de pré e pós-venda. Não adianta a gente ser um bom vendedor, né? Porque ainda mais no nosso trabalho, eu brinco que daqui para frente é só para trás. Então, cada vez mais as pacientes vão precisar da gente. E na minha carreira, por exemplo, eu vejo muito, comecei com determinados tratamentos, e aí as pacientes foram envelhecendo junto comigo, e aí eu fui em busca de outros tratamentos para a gente poder ir acompanhando essas pessoas. Então, aquela paciente que não teve um resultado tão satisfatório, chama ela, ouve, conversa, vê como é que tu pode fazer para entregar aquilo que ela buscava. Claro que tudo, essas expectativas todas foram alinhadas antes. Mas às vezes existem casos que não ficaram tão bons assim. Os casos que a gente posta são os melhores casos. Mas todo mundo aqui tem casos que não são tão legais, casos que possam ter tido intercorrência. E isso pode acontecer, só acontece com quem faz. E quanto mais faz, mais pode acontecer. Ainda mais quando a gente não tem tanta experiência. Então, é importante a gente ter essa troca, né? Colocar numa posição de ouvir, de servir e ver como é que a gente vai ter os melhores resultados para fidelizar esses pacientes. A questão, então, nosso segundo pilar da aula de hoje é a questão de investir dinheiro e tempo no nosso negócio e naquilo que vai nos trazer retorno. Só um pouquinho, perdão. Então, eu acredito muito em moldar pessoas. Agora está todo um processo de contratação e eu gosto de pessoas que ficam na minha equipe, não gosto de ficar mudando. E é difícil, eu acho que é um dos maiores desafios de empreender é formar uma boa equipe, né? E a gente tem que moldar as habilidades, aquilo que eu falei, não o caráter. Caráter a gente tem que já buscar previamente. E aí, isso também, passei por diversas situações que aí eu posso mostrar como eu faço essa seleção dessas colaboradoras, porque é muito difícil, porque essa pessoa acaba convivendo e sabendo muito da nossa vida, muito mais do que só o trabalho, né? Tem muitos acessos, então a gente também tem que cuidar quem a gente coloca na equipe, quem a gente abre a nossa empresa. E para isso a gente também tem que valorizar. Depois que a gente acha essas pessoas, a gente tem que valorizar elas, não só financeiramente, né? Tem que ser bem remunerada, sim, mas a gente também tem que reconhecer através de outras coisas, né? Através de desenvolvimento desse time, através de reuniões, avaliações, ser aberto a feedbacks, dar treinamentos, ter o brainstorming. E a pessoa tem que se sentir ouvida na equipe, ela tem que se sentir pertencente. E eu converso com a minha equipe e digo para elas.
que a doutora Tainá só existe porque tem todas elas por trás, né? Então, eu preciso da secretária, eu preciso da gestora, eu preciso do administrativo, eu preciso do financeiro, e todas elas têm que entender a sua função. É, de importância e que elas também têm que ser a cara do nosso negócio. E isso serve o quê? Para quem tem uma equipe com 30 pessoas e para quem tem uma equipe com uma secretária só. A nossa equipe, a nossa secretária, ela representa, ela tem que atender o telefone já sorrindo, ela tem que estar bem e ela tem que ser aquela extensão. Então, eu já tive secretárias que eu fazia todo esse meu trabalho de Instagram, postava, mando áudios para as pacientes, né? E aí a pessoa não respondia, né? Isso eu tive, acho que uns 2 anos atrás. Eu peguei e tinha 4.500 conversas, como é que a gente diz? Arquivadas. Então, imagina o quanto de dinheiro ali eu perdi, né? Mas muito mais do que dinheiro, eu perdi pacientes. Então, eu fui mandando para elas áudios para essas pacientes pedindo desculpas pela falta de competência da minha equipe. Obviamente, as duas secretárias foram desligadas na época, mas tem coisas que a gente não consegue voltar atrás. Então, mesmo que a gente cuide, que faça um bom treinamento e uma seleção criteriosa, ainda assim, às vezes a gente erra, né? Então, é orar e vigiar o tempo inteiro. E é difícil a gente estar em todas as partes da empresa o tempo todo. E aí, uma analogia que eu gosto muito é que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, a gente precisa ter uma equipe alinhada, uma equipe forte. Então, os líderes não cuidam de resultados, eles cuidam das pessoas e as pessoas geram esse resultado. Por isso que essa importância da gente ouvir a equipe, de entender o que motiva cada uma. Então, eu tenho perfis de pessoas na minha equipe, uma é totalmente diferente da outra. E eu sei, e aí estudei Enneagrama, não sei se alguém aqui já ouviu falar, estudei Enneagrama para conseguir entregar para cada um desses perfis das pessoas que trabalham comigo motivação, né, para elas. Isso aí eu vou falar mais adiante também, porque é uma ferramenta que me ajuda muito, nessa parte de gestão de pessoas. E aí a gente tem que sempre se atualizar, né? Buscando informações do mercado, lendo, viajando, conversando com pessoas. A gente tem que entender, agora ainda mais uma época de inteligência artificial, né, de muitas tecnologias, vão vindo outras dúvidas e muitas pessoas, inclusive, ficam com medo. Ontem eu vi que tem um robô dentista, né, que fez a primeira restauração e fez em um quarto de tempo que um dentista convencional faz. Lá no Incas, há 2 anos atrás, em Paris, também já tinha um robô injetor. Você já tinha ouvido falar disso, um robô injetor. Então, claro que esse robô ainda era muito lento, mas eu acho que se a gente estiver sempre aberto, atento, eu acho que toda essa inteligência ela pode vir para aumentar os nossos resultados, tanto financeiros quanto de liberdade. Porque imagina que coisa boa tu ter um robô que tu treinou ali na tua técnica e tu poder estar viajando, estar trabalhando em outros projetos simultaneamente. Então, tudo é questão da gente estar com a mente aberta. Sempre atento aos novos protocolos, novas tecnologias. E essas tecnologias, elas vêm o quê? Também não só para novas máquinas, eu tô me referindo, mas, por exemplo, um chat GPT, né? Para quem não tem ainda recursos para ter vários funcionários, pode usar essas tecnologias. Tem tecnologias que montam apresentações, que montam textos, que fazem posts, que postam automático. Então, tem muita coisa aí, né? Para a gente estar por dentro e lançar mão disso para facilitar o nosso dia a dia e também potencializar os nossos resultados. Então, o que que a gente tem que entender? Que 30% das falhas empresariais estão relacionadas à falta de conhecimento do mercado. Então, é importante a gente saber qual é a nossa localização, a localização adequada para o nosso público que a gente quer atrair. Quais são os procedimentos que essas pessoas mais buscam, quanto elas estão dispostas a pagar por esses procedimentos, é, e, e entender tudo isso, como é que funciona o mercado, para a gente poder ser mais assertivo.
e aí fazer uma gestão de finanças, reduzindo os custos, fazendo um planejamento financeiro, para que a gente possa conseguir chegar num markup interessante e ficar competitivo, comercialmente competitivo. E aí, não tenham medo da concorrência. Vocês até podem saber quem é os seus principais concorrentes, mas eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, porque ninguém faz o que eu faço da maneira que eu faço. Então, quando eu dou os treinamentos de equipe, eu falo que é só aqui no meu prédio quantas pessoas fazem harmonização, fazem cirurgias, mas elas não fazem da maneira que eu e a minha equipe fazemos. Então, esse é o grande diferencial. E a gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos diferenciais e o que que o nosso público busca. E se a gente entregar essa experiência para o paciente, ele não vai nos trocar. Ele vai querer mais daquilo e vai o quê? Trazer as pessoas, os familiares, os amigos. E o que o concorrente faz, isso é irrelevante, porque a gente está deixando de dar atenção para o nosso negócio, pensando que o fulaninho está fazendo. Eu nem sei quem é fulaninho. Eu só quero saber que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. E ontem tive, inclusive, uma reunião de feedback com a minha gerente, e aí ela me disse: Tu é obstinada pela perfeição. E ela quis me xingar com isso. E eu falei: Pois é, eu nunca achei que eu ia te dizer isso, que eu ia ouvir isso ou ter que concordar. Mas eu acho que sim, eu sou perfeccionista. Então, dentro desse perfeccionismo, eu quero estar melhor do que eu fui ontem. Eu nem sei o que que os outros aqui do meu prédio, da esquina ou do bairro estão fazendo. E eu acho que vocês têm que focar em vocês também. A gente pode ter pessoas que nos inspiram, pessoas que são referência, podemos ter mentores, podemos ter admiração. Mas a gente não pode ter medo, achar que essa pessoa vai roubar pacientes. Eu acho que é um mercado tão grande e cada vez mais acessível para todo mundo. Então, a gente pode pegar nichos e se especializar nesses nichos, né? Tem para todo mundo, tá? E foquem em vocês. Imaginem como é que seria a clínica ideal de vocês, o reconhecimento adequado, o ideal de vocês, de clínica, de salário, né? De remuneração. E isso vocês têm que botar no papel e visualizar para começar a executar, a dividir em pedacinhos pequenos para conseguir executar e chegar nessa meta. E aí, aquilo que eu falei, a questão da perspectiva de admiração, sim, a gente pode tá com essa sensação de, que bacana, como conseguiu. Eu acho que isso eleva as energias, mas nunca falar, nunca ter essa sensação de competir, né? De rivalidade, ser tão ultrapassado, né? A gente pode ter modelos e talvez esses modelos eles tenham habilidades e talentos que a gente ainda não possui, mas que se a gente quiser a gente pode desenvolver. E hoje as informações estão tão acessíveis, tão fáceis, né? Que a gente, num simples Google, a gente consegue descobrir muitas coisas. Então, aqueles pontos que a gente talvez ache que a gente tem mais de pontos fracos, a gente pode também elencar isso e ir desenvolvendo um a um, e a gente não precisa fazer essa mudança da noite pro dia. Amanhã, eu vou tentar implementar tal coisa, né? E aí a gente vai indo e vai crescendo como profissional, como pessoa, como líder. E aí uma questão, hoje mesmo atendi uma grande empresária aqui de Porto Alegre, ela tem muitas lojas de móveis, e tem construtora nos Estados Unidos, e é uma profissional que eu admiro bastante, né? E aí ela estava me contando que as funcionárias dela fizeram procedimento e tal, e que não tinham gostado com outras pessoas, e que não tinham feito comigo por causa do preço, e que elas disseram, a doutora Tainá é muito cara, né? Mas aí ela disse, não, cara, é o que tu fez, que agora tu vai ter que refazer, né? Então eu acho que quando a gente tem um bom posicionamento, o paciente ele entende esse nosso valor, e aí ela até brincou, agora ela disse para as funcionárias dela que ela vai já separar uma parte do salário delas para já fazer um bolsa doutora Tainá, uma para elas poderem fazer os procedimentos comigo. E eu falei, claro, se não for comigo, o que que faz? Faz com a minha equipe, que a gente tem um valor reduzido. Então, e isso é outra coisa que, se vocês têm um ticket muito, que para algum público ele possa ser um ticket alto, vocês podem fazer eventuais ações ou colocar outras pessoas na equipe de vocês
com um valor diferenciado para vocês não perderem pacientes, né? Então é importante a gente segmentar e quando a gente tem esse valor diferente, dos honorários, o que que os pacientes eles acabam entendendo? Eles acabam te valorizando ainda mais, porque eu cheguei num ponto da minha carreira que eu não conseguia mais atender todas as minhas pacientes e eu tive que aumentar o meu preço para também já fazer para eu conseguir desmamar algumas pacientes e elas já ficarem com a minha equipe. Tive que passar para a parte de tecnologias, adquirir, investir muito em equipamentos, mas para eu não ter que ficar escrava o tempo inteiro de ser uma injetora, né? Então eu acho que isso também é bem importante na nossa carreira, a gente fazer essas pausas, reavaliar e, se preciso, ajustar. E a questão da qualidade, essa frase eu gosto muito, que quem assistiu o filme da Gucci, né, a qualidade ela é lembrada muito tempo após o preço ter sido esquecido. Então, às vezes a gente acha que alguma coisa é cara, mas quando a gente vê a transformação que aquilo gerou, quanto mudou a nossa vida, nossa, tu pagaria novamente rindo. E é isso que a gente quer que os pacientes entendam. E por isso que a gente tem que agregar o valor através dessas experiências, através da escuta, através do bom pré e pós-venda. E a gente tem que buscar essas experiências, os produtos, os serviços exclusivos. Por exemplo, aqui na clínica eu tenho um cardápiozinho com alguns cafés, eu fiz umas brincadeirinhas e na aula mais adiante, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como eu fiz alguns trocadilhos e as pacientes se encantam, né? E aí o que já serve como um quebra-gelo na sala de espera, elas já viram uma brincadeirinha ali com as secretárias. E, mas esse tratamento, como é que é? Então, são coisinhas, criatividades, coisinhas pequenas que a gente vai incluindo no dia a dia e que elas fazem diferença para os pacientes. E aí, sempre o quê? Ter a sensação, os pacientes têm que ter a sensação que eles tiveram resultado por aquilo que eles investiram, né? Porque são tratamentos altos, muitas vezes desconfortáveis fisicamente, então elas têm que ver esse resultado. Não tem problema nenhum de tu cobrar bem, mas tu também tem que entregar bem. E para isso tem que estar preparado, tem que estudar, tem que investir, tanto na estrutura física, quanto na gente. Então, invista em você, sempre. Dê o melhor com a sua realidade. Com isso, a gente vai ter um crescimento pessoal, profissional. E eu acho que esse mindset, que é uma palavra tão batida, né? Mas é quando a gente muda a forma da gente pensar, ele funciona. E o empreendedor de sucesso, ele tem o foco na solução, não no problema, porque problemas quem empreende sabe. Todo dia é apagar um incêndio. Todo dia é uma funcionária que não veio trabalhar, é um paciente que está com algum nódulo, uma assimetria, é um equipamento que estragou, um fornecedor que não entregou. Então, isso é todo dia vai acontecendo. E a gente tem que o quê? Focar na solução, tem que ter disciplina, tem que ter consistência, tem que sair da caixa, tem que ser criativo. E com isso a gente vai tendo como? Através das nossas vivências, através da viagem, através de experiências. E não precisa estar longe, não. A gente pode estar aqui, olha, aqui eu botei uma foto ali no Mário Quintana, tem exposições, e aí a gente vai tendo esses insights e vai ligando com coisas do nosso dia a dia, vou melhorar essa experiência aqui na clínica, até uma conversa com a paciente. Então, estejam atentas, sejam um radar. E aí, vocês vão investir tanto nisso que vocês vão entender o que que vocês não estão trabalhando enquanto trabalham. Hoje, quem vem aqui na minha clínica ouve as risadas, parece um galpão, porque hoje eu tenho amigas, não tenho pacientes. E é isso, a gente vai moldando esse perfil profissional e é tão legal chegar nesse ponto, que é gostoso, é muito gostoso depois que a gente faz essa virada de chave e consegue esse tipo de resultado. Mas a gente precisa de investimento para isso. E o terceiro pilar, então, a divulgação. Quem não é visto não é lembrado, e isso é um saco. É que nem academia, nem sempre a gente vai estar com vontade, mas a gente tem que estar disciplinado. Não, a gente não tem que estar sempre motivado, mas a gente tem que estar disciplinado. E redes sociais tem que aparecer. Então, procurar o seu estilo,
né? Eu tenho um perfil que eu sou muito científica, mas eu tento sempre falar com palavras para os pacientes, apesar de ter muito conhecimento técnico, eu sempre tento ser mais despojada, numa linguagem que a paciente vai entender. Mas isso não é uma regra, tem pessoas que são muito mais, têm esse distanciamento, e aí vocês vão se conectar com essas pessoas. O meu perfil de paciente é quem eu queria, eu tenho um jeito mais divertido de abordar, mais informal, mas tem pessoas que vão ser mais rígidas, né, mais formais, e não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente tem que saber se posicionar, que a gente vai se conectar com esses pacientes ideais. E saber que agora é a era digital. Não existe não mostrar a cara, não estar nas redes sociais. É onde vem 90% dos meus pacientes, os pacientes iniciais. Eu lembro a primeira vez quando cheguei aos meus 10 mil seguidores, foi muito emocionante, comemorei muito. E aí vai vindo uma bola de neve, porque aí encaminha para o outro, tu cria um conteúdo relevante e as pessoas começam a compartilhar. E muito mais do que acontece ali no que visualiza no feed, é o que acontece no direct. O direct, gente, é muito louco, ele vende muito, os stories vendem muito. Então a gente tem que estar mostrando e mostrar assim, que essa misturinha de trabalho com vida real, as pessoas querem saber como vocês profissionais vivem, quais são os seus valores, né? Tem pessoas que gostam de mostrar suas viagens, tem gente que gosta de mostrar que vai no restaurante, outros vão na igreja, né? E vocês vão se conectar com essas pessoas que gostam das mesmas coisas que vocês. Então, vai afastar algumas pessoas com certeza, tá? Mas vai aproximar com quem tem a mesma energia que vocês. E aí não vai ser uma coisa artificial que vocês vão ter que estar vestindo algum personagem. Vocês vão ser vocês. E é muito legal, porque às vezes as pessoas chegam aqui na clínica e dizem, ai, tu é exatamente como que tu é nos stories, tu é bem assim mesmo, não é um personagem. E não, porque imagina que chato ter que tá sendo um personagem, né? Então, é, olhem para dentro de si, vejam os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, vejam como vocês querem se mostrar nas redes sociais e vocês vão se conectar. E aí a questão da dedicação, da persistência, né? A vida do empreendedor é cheia de altos e baixos e não tem só sucesso. Eu já tive várias escolhas erradas, desde determinadas tecnologias que eu investi muito dinheiro, tempo em treinamento e não foi o adequado. Mas eu acho que tudo, se a gente está aberto, a gente sempre aprende, né? E aí tem a frase do Thomas Edison, ele disse que ele não falhou, ele só descobriu caminhos diferentes que não eram o ideal, no começo ali, o que ele imaginava. Então, o quarto pilar para ter essa transformação profissional e a gente chegar na tão sonhada liberdade financeira é a diferenciação. Isso que eu falei para vocês, ver o que vocês fazem de diferente, não ficar olhando para os outros, mas focar em vocês. O que que vocês fazem de melhor? Eu sou boa em técnica. Como é que eu vendo melhor? Eu me comunico melhor com qual tipo de pessoa? Então, é isso, a gente tem que ter autoconhecimento, autopercepção. Estudem o enneagrama, a gente vai se aprofundar mais no enneagrama nas próximas aulas também, que é uma ferramenta que ela divide as personalidades em 9 principais tipos, subtipos, classificações. E importante dizer que não existe uma pessoa 100% uma dessas personalidades do enneagrama, mas a gente é uma mistura de duas ou três delas predominantemente. E quando a gente entende isso, a gente vai entender as nossas motivações, esses pontos fortes, e conseguir entregar e se conectar de uma maneira melhor com as pessoas com quem a gente quer, de cliente. Então, se perguntem o que vocês fazem de diferente, né? Tenham personalidade, saibam que vocês não vão agradar todas as pessoas. Se assuma, né? Sai do armário, fala o que tem, né? E conecta com aquele paciente, com aquele seguidor, e vocês vão ver. Quando vocês perderem esse medo de se mostrar, vocês vão ver como tudo vai ficando muito mais natural, muito mais leve. E dá medo.
Claro que dá medo de fazer, de aparecer, de investir, de fazer um treinamento, de criar uma mentoria. Mas vai com medo mesmo. Se a gente não fizer, se a gente não botar, der o primeiro passo, a gente sempre vai estar com aquele, ai, mas e se eu tivesse feito, né? Então, a gente precisa se arriscar, claro que sempre vendo os riscos, eh, precisa entender onde a gente tem que investir, né? Sempre com segurança, mas a gente tem que saber esses diferenciais. E para isso a gente também tem que se conhecer, e é por isso que eu criei essa mentoria, para que eu possa ajudar vocês a se conectar com esses valores de vocês, com os diferenciais, como vocês podem trilhar esses caminhos e buscar essas informações para obter para obter esses caminhos e facilitar. Eu quero servir como uma mentora, como um apoio, né? E é por isso que eu criei essa mentoria, porque eu já tive muitos altos e baixos, e eu acho que se eu tivesse uma mentora ao meu lado, teria sido muito mais fácil, muito menos sofrido, e eu teria economizado muito dinheiro, porque eu já perdi muito dinheiro também. Então, eu mostrei para vocês aqui esses pilares. É, só um pouquinho, põe aqui para mim a apresentação. Eu mostrei esses quatro pilares, então, principais. É, mas a gente tem muitos outros pilares. Dentro desses pilares, eu posso muito. Só põe. É isso. E nesses pilares, eu precisaria de muito mais tempo para aprofundar cada uma dessas desses itens, né? Porque a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, como eu disse para vocês, eu já estudei muito, eu já fiz cursos, já fiz mentorias, li muito, eu gosto muito de ler. Quem me acompanha sabe que eu posto bastante sobre livros. E eu tenho certeza que eu consigo ajudar vocês. Ano passado eu fiz uma primeira edição da mentoria de forma presencial, a gente fez o Experience Day, que não, no fim acabou sendo um dia inteiro aqui comigo. A gente fez na clínica e eu acabei não atendendo só pessoas profissionais de saúde da estética, mas eu tive outros profissionais, eu tive eh, corretora de imóveis. Eu tive personal trainer, pessoas de marketing e sim, biomédicas, dentistas, que vieram aprender comigo. E foi um dia foi muito válido, que eu pude conversar e explicar como é que funcionava a experiência da minha clínica, como é que quais os itens eu estudei, né, para me tornar uma referência, na área da saúde e da estética que é o mais difícil, né? A gente ser reconhecida como, mas mais do que ser reconhecida como é se manter tantos anos como sendo referência. E isso a gente consegue através desse trabalho ético, né? Desses pilares que eu comentei com vocês, mas tem muitos outros pilares que eu preciso conversar com vocês. Que eu poderia ensinar através de formas de como eu faço gestão, quais são os softwares que eu uso para me auxiliar nessa organização da clínica, as estratégias de marketing que eu uso para atrair essas novas pacientes, essas pacientes fiéis, que aceitem um high ticket, e também como a gente faz a fidelização das pacientes que não são high ticket, porque seria o ideal que todas fossem high ticket, mas nem sempre a gente tem as high ticket. Então, como é que a gente vai fazer estratégias para também atender esse público e usando todo o nosso encantamento e fidelizando e entregando um excelente trabalho, né? Eu digo para as minhas colaboradoras, quem gasta aqui na minha clínica numa harmonização com Face 50 mil, ou uma paciente que veio só para fazer um Botox, elas vão ter a mesma experiência de paciente. Então, a gente tem que aprender a fazer um brand, a gente se vender bem, né? Gerenciar o tempo, delegar de uma forma certa e eficiente, confiar na equipe, né? Depois de tu dar um treinamento, como conferir com a equipe também esses resultados estão sendo entregues, como remunerar a equipe para a equipe ser motivada como a gente pode se diferenciar e criar uma marca poderosa, uma marca. Eu ainda que criei a marca com meu nome. Isso é outra coisa, gente. Eu tinha uma clínica, antes multidisciplinar, e sabe que eu só estourei mesmo quando eu comecei a usar o meu nome, porque as pessoas queriam comprar de mim, queriam ser minhas pacientes. Então, quando a gente põe a cara a tapa, como a gente coloca uma
o nosso nome como marca, a gente tem que ter muito mais responsabilidade, muito mais cuidado, né? Mas quando dá tudo certo, é tão legal, porque tu vira sinônimo, né? Ah, vou na Tainá. Muitas vezes ela não é atendida por mim, ela é atendida pela minha equipe, né? Mas vocês entendem como é sério a gente criar essa marca poderosa para virar referência. E quem vira referência, quem tem uma marca poderosa, pode sim ter esse reconhecimento, vai ter sim um reconhecimento profissional e a liberdade financeira. Então, por isso, hoje eu estou abrindo as inscrições para a minha mentoria online. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de ação, né? Ano passado, como eu disse para vocês, eu fiz ela presencial, foi apenas um dia, que foi muito produtivo. Eu encontro, às vezes, as mentoradas. Esses dias eu encontrei uma num congresso em São Paulo, ela veio, eu quero te contar uma coisa. O que que foi? Ai, olha só. Eu vou agora ter uma coluna no jornal, da minha cidade. E eu falei, que legal. E era uma pessoa que chegou assim, com bastante timidez, com bastante. é, Ela tinha até questões pessoais que ela comentou comigo e que ela não sabia como fazer essa virada, como se posicionar. Então hoje eu vejo ela assim viajando, tá com um namorado que também é da área da saúde, aproveitando. E eu sei que essa virada de chave ali na mentoria a gente teve esse despertar e ela entendeu que ela pode, né? Ela se permitiu, porque às vezes as maiores amarras da gente são as nossas amarras mentais, são as crenças limitantes que a gente teve desde pequeno, é, certas coisas que às vezes os nossos pais falaram e não foi por mal, mas foi como eles achavam que devia ser feito. Então a gente tem que entender que hoje somos adultos, né? Respeita aquela criança, carrega ela e honra ela, para que a gente possa ter uma mentalidade de sucesso e que a gente possa ser próspero. Não tem nada de errado em ser próspero. E isso eu também vou falar algumas crenças que eu tinha e que eu fui educada com e que eu precisei superar para entender que o dinheiro, ele sim, ele pode ser muito abençoado, porque a gente cria empregos, a gente oportuniza coisas não só para a gente, mas para todos ao nosso redor, né? Para os nossos filhos, para nossa família, nossos pais. A gente pode proporcionar transformações, né? Estudo, escola, acesso, viagens, networking, né? Essa liberdade financeira, ela não é só sobre o dinheiro, sobre tu comprar uma bolsa cara, um carro dos teus sonhos. A liberdade financeira, ela te permite ser generoso e transformar a vida de todas as pessoas ao redor, né? Sendo os funcionários, sendo bem remunerados, como também eh, a nossa família, os nossos amigos, né? E ter essa transformação. Então, a minha mentoria, eu pensei o quê? Que ela vai ser um período para a gente abordar esses outros temas que faltaram, e eu dividi ela em seis aulas, seis encontros online comigo, que a gente vai ter um grupo de alunas pelo WhatsApp, e onde vocês vão ter todo o meu suporte e esse networking com as colegas e acesso com uma pessoa da minha equipe também, para orientar vocês, para que seja um período de crescimento para todas nós. Vai ser um período que vocês vão conhecer profissionais que têm os mesmos receios, anseios, e que buscam coisas parecidas com o que vocês estão procurando. Então, ter um negócio de sucesso, ele é possível sim, ele não se constrói da noite para o dia, mas ele pode ser planejado. Sem planejamento, ele não existe. Para estar onde eu estive hoje, eu planejei muito, eu me organizei muito e principalmente eu estudei muito. Então, se eu puder compartilhar com vocês, e se essa aula hoje já valeu, eu já vou estar muito feliz em ter lançado aqui uma sementinha para vocês. Então, nós vamos ter nessa mentoria, na mentoria de transformação profissional e liberdade financeira, eu montei num formato, então, de seis encontros online, ao vivo, a partir da próxima terça-feira, dia 20 do 8.
Eu tenho certeza que depois dessas 6 semanas, de mentoria, vocês vão ser profissionais diferentes do que são hoje, diferentes de quando, como a gente está começando. E a última vez que eu ensinei, esse meu método foi ano passado, nessa minha mentoria, presencial, e durou apenas um dia. Só que repercutiu tão bem e eu recebi tantos feedbacks positivos que eu pensei, nossa, eu preciso desbloquear mais pessoas, eu preciso mostrar para mais pessoas que isso é possível. E aí eu pensei em escalonar, porque o número de pessoas presencial, ele é limitado. E aí no online eu consigo dividir essa minha informação com mais pessoas uma única vez. Então, além desses 6 bônus, dessas 6 aulas comigo, eu preparei alguns bônus para as minhas mentoradas. Então, essa turma que eu estou fazendo de mentoria online é a primeira, então eu quero agradecer todas vocês pelo interesse. E quem entrar nessa minha mentoria vai ter acesso a um grupo VIP de WhatsApp. Vai ser um grupo só das minhas alunas, onde a gente vai fazer networking, né, entre as profissionais. Vocês vão poder mandar dúvidas e vão ter um contato direto com uma pessoa da minha equipe. O segundo bônus que eu vou te entregar de forma gratuita é o PDF dessa minha palestra do Experience Day, que foi essa mentoria presencial, que a gente fez com os profissionais ano passado. Vou fazer um terceiro bônus também, que é uma consultoria gratuita com um especialista de marketing digital da minha clínica, que vai passar as estratégias para vocês conseguirem atrair clientes todos os dias pelo digital. Então, hoje eu posso ter um especialista em marketing na minha equipe, que ele orienta, né, essas, esses caminhos, os melhores caminhos para a gente atingir e fidelizar os pacientes. O quarto bônus, e que eu acho super, super, super importante, que eu penei muito para conseguir achar essas pessoas, que hoje eu penso que essas pessoas fazem parte da minha equipe, são os profissionais do jurídico, contabilidade, fotógrafo e videomaker. Então, assim, são profissionais que vão prestar serviços esporadicamente, né? A contabilidade e o jurídico, não, esses atualmente eu tenho um contrato mensal com eles, né? Mas eu acho bem importante vocês terem pessoas de confiança. Então, eu já passei por pessoas que não foram legais comigo, que esqueceram de pagar impostos, por exemplo, que não sabiam de quais os impostos ou quais os benefícios a gente pode ter como sendo profissionais de saúde. Então, isso também me ajudam a economizar muito dinheiro. E é aquilo que eu falei com vocês, não é mais sobre o quanto ganha, é quanto deixa de perder quando a gente chega em determinado momento eh, da em determinado momento da carreira. Então, eu tenho ainda um quinto bônus que eu já vou contar para vocês. Mas agora eu quero, então, conversar com vocês sobre como é que vai ser esse investimento desses 6 encontros da mentoria MTL. Ano passado, essa mentoria presencial, ela custou R$ 5.000 um único dia para estar comigo. E na mentoria online, vocês não vão ter apenas um dia, como eu disse para vocês vão ter 6 encontros online comigo. E eu vou pegar vocês, quero transformar a carreira de vocês, eu quero ser a mentora de vocês. E eu quero que vocês me encontrem depois nos congressos, me contando essa evolução de vocês. E eu quero guiar nessas etapas, para vocês poderem construir um negócio de sucesso na área da estética e da saúde. Porque muitas vezes eu também, mesmo me esforçando muito, eu não tinha esse reconhecimento. Várias vezes eu pensava, meu Deus, as contas no final do mês não fecham. E eu tenho momentos muito marcantes na minha carreira, que eu sei muito bem em cada uma desses momentos o que que eu fiz para poder mudar essa minha realidade. E a primeira ação que eu tive foi realmente entender que eu tinha que investir em mim, tinha que estudar, porque o conhecimento é poder e poder é liberdade. Então, eu preparei uma condição super especial para vocês que quiserem entrar comigo nessa jornada. Eu não vou cobrar os 5.000,
que eu cobrei nesse presencial. Eu vou fazer uma coisa bem diferente, né, para ser algo mais acessível e algo que eu não sei se nas próximas mentorias, eu vou fazer, né, que vai ser realmente um valor bem diferenciado. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar minha tela. Quem participar dessa minha primeira, mentoria, deixa eu ver, tá compartilhada, né? É, essa mentoria, ela vai ter. Tá? Obrigada. Quem entrar para a minha primeira turma da mentoria vai ter acesso a essa condição exclusiva, que a gente fez, inclusive parcelada, que foi um dos pedidos de vocês, né? A gente vai fazer 12 vezes de 299,70. Então, ficou um valor muito abaixo dessa mentoria que eu cobrei por um único dia. E a vista fica até mais em conta, fica 2.997. Então, vai ser um prazer ter vocês comigo nessa jornada. Eu vou abrir agora um espaço para conversa, mas antes eu vou compartilhar, então, esse último bônus, o quinto bônus, o bônus surpresa, para as três primeiras pessoas que contratarem a mentoria, a gente vai ter uma ligação de SOS. O que que é isso? Vocês vão poder fazer uma ligação para mim, Tainá, não vai ser com alguém da minha equipe. E vocês vão levantar alguns pontos da empresa de vocês e a gente vai ter esse bate-papo direto. E eu vou, com a minha experiência, minha expertise, e eu vou poder auxiliar vocês a conduzir a resolução e ao sucesso dessa tão sonhada transformação profissional e a liberdade financeira. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui e fico à disposição. Eu estou deixando agora o link da inscrição para a mentoria aqui, também vou pôr nas minhas redes sociais, tá? E vou pôr lá no nosso grupo. Deixa eu ver aqui, tem uma mentoria online e vai ter o Experience Day, ou não terá. Oi, Cíntia, tudo bem? Ai, a Cíntia foi minha aluna lá nos Estados Unidos, fui mentora dela presencial, depois ela fazia mentoria comigo aqui no Brasil, ela contratou a minha mentoria particular também, da parte prática, e virou uma baita cirurgiã, né, Cíntia? Essa mentoria das 6 semanas, ela vai ser toda online, sim, toda online. E o Experience Day, nesse momento, eu não lancei ainda nada presencial, porque eu estou bem sobrecarregada com várias outros projetos concomitantemente, então, nesse momento, eu não consigo, não estou com data para o Experience Day, mas talvez, né, talvez mais pro ano que vem a gente faça alguma coisa presencial também. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Rawane. Oi, boa noite. Opa, deixa eu só ver aqui. Estou começando a empreender na área da estética, comprando espaço para montar uma clínica, porém não tenho formação na área, então gostaria de saber se essa mentoria serve para uma empreendedora. Com certeza, né? Porque como minha mentoria ela não é uma mentoria técnica, que é essa que eu falei que a doutora Cíntia me contratou ano passado, ela é uma mentoria, sim, que ela serve para empreendedoras, porque esses pilares que a gente conversou, sim, é muito mais, é muito mais eu, Tainá, gestora, empreendedora, do que Tainá, doutora, né? A doutora, eu sempre brinco que a doutora Tainá é uma funcionária da clínica Tainá, e é verdade, né? É um dos meus papéis ser doutora, né? Mas essa mentoria aqui, ela não tem o intuito de ensinar técnicas, profissionais, nada. Claro que eu posso pegar e dizer para vocês o que funcionou de como é que eu faço determinadas vendas, isso sim eu vou explicar, mas eu não vou fazer nada de tecnicamente. Então, com certeza, sim, Rawane, vai ser muito válido para ti. Luca, oi, Luca. A mentoria é somente para profissionais liberais, ou para clínicas de estética que atende corporal? Só um pouquinho. Depilação a laser. Não, é para profissionais liberais ou para profissionais que atendem também em clínicas, porque eu acho que vocês também vão conseguir se posicionar muito melhor, é,
tanto para a parte da equipe de vocês vão conseguir montar estratégias junto aos gerentes das clínicas, né? Eu acho que a gente sempre, quando a gente estuda, a gente fica com mais acesso. Acho que isso abre a mente da gente. Ah, tu é gestor, ah, legal. Então, perfeito. Se tu é o gestor, melhor ainda, porque senão tu ia ajudar o gestor. Então, se tu é o gestor, tu vai estar te ajudando muito. É, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está recém-formada, está trabalhando nessas clínicas e muitas vezes é só um número, né? Então, quando tu começa a te posicionar como um profissional diferente, daqui a pouco o quê? Essas clínicas estão te oferecendo outras oportunidades, clínicas concorrentes estão oferecendo para vocês. Hoje, inclusive, uma pessoa da minha equipe me disse: uma pessoa me chamou para tomar um café, que ela quis me fazer uma proposta. Então, olha que interessante. E eu não tenho medo da concorrência. Eu falei, claro, olha, se eu tivesse medo, eu não ficaria marcando vocês nos meus stories, nas coisas. Falei, fico até feliz, porque é referência, né? E essa minha profissional também ficou. Falei, parabéns para ti, que foi reconhecida, que bacana. Então, quando a gente sabe se posicionar, quando a gente faz um trabalho sério, eu acho que não só a gente ganha como profissional liberal, a gente ganha como gestor e para a vida. E conhecimento a gente vai estar usando isso para sempre, não só em num emprego atual, né? Às vezes, muito lá adiante, isso vai fazer sentido, ou networking, um colega que a gente conhece aqui, uma pessoa que a gente está precisando contratar. Os cursos, eles servem muito também como link, né? Como esse network. Então, eu acho que tu vai ganhar muito, Lucas, fazendo essa nossa mentoria. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem algumas coisas que eu consigo salvar depois. Para eu conseguir ler tudo, que eu não li tudo aqui, pessoal. Deixa eu só salvar, porque tem coisa importante aqui. Ah, se tu pode baixar um pouquinho. Eu colocar no mercado atualmente, acredito que não é o início, mas encontro dificuldades. Uhum. Ah, que legal, ó. Tem gente que está começando aqui também, né? Muito obrigada. Então, o nosso grupo está bem heterogêneo e eu acho que as diferenças elas fazem a gente crescer, né? Então, pessoas que estão vindo aqui recém-formadas, pessoas que já têm uma parte de gestão, pessoas que já estão fazendo transição de carreira. Ah, olha aqui, ó, transição de carreira, trabalhando no comércio, cursando biomedicina. Já me segue, oi, Thaís. Oi, Maurício. Ah, lá na Unisc. E dentista que não lida com os dentes, é isso aí. Ah, que legal esse grupo aqui. Então, gente, para a gente finalizar, eu quero dizer que eu fico à disposição lá no grupo. Caso vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem mandar por lá. Vamos centralizar as conversas por lá e quem tiver interesse na gente iniciar a mentoria, a gente também vai estar mandando o link. E eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, tá? Muito obrigada por terem ficado até agora. Um grande beijo e espero ver vocês em breve.